Telescópio de número 152. Estamos juntos pela 152ª vez e eu vou dar minhas boas-vindas a ela que não para de rir, Andréa Santos. Por que eu tô rindo primeiro? Porque eu sei que você tava rindo. Era proposital, Era proposital, era pra começar assim, descontraído. Eu adoro essa é a ideia. essa graça e simpatia. Tudo bem? Tudo bem. Espero que todos estejam bem. Muito bom estarmos todos juntos. Pode dar spoiler? Pode, claro. 9 anos de telescópio. 9 anos. 9 anos de telescópio. Acho que a única coisa que eu fiz por 9 anos na minha vida foi o ensino fundamental. E mal fez assim. Fiz assim, mais ou menos. Entre salas de diretoria e delegacia, foram 9 anos. Não, a delegacia foi no médio. Delegacia foi no ensino médio. Foi no médio. Ah, tá bom, desculpa. E ele também. Isso durou 3 anos. Perdão, Delinquente juvenil Lucas Vieira. Perdão, é porque ensino médio Fala, é mais galera! fácil. Prazerzão estar junto de novo. Não, o Lucas é um belo testemunho também. Deus transforma. Nossa, Eu era pobre, perdido. cara, sem Deus, sem que Jesus. trajetória, né? Que trajetória. Da 24ª lá do... Manda o perfil dele no site da Morumbi lá do abraço, Morumbi. Também Rodrigo Quintan, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, muito bom estar aqui comemorando esses 9 anos com meus amigos. Estamos muito felizes. Tenho bastante coisa que eu tenho feito por mais de 9 anos já. Então Vai ter não posso bolo, falar. vai ter bolo. Fiquem, vai ter bolo. Vai ter bolo. Mentira. Não, vai mesmo. Não, aqui, Não. no ar. Ah, no ar não tem como ter bolo, né? Hoje em dia, quase tudo é personalizável. Podemos ajustar, mudar e interferir em praticamente tudo para que fique mais próximo daquilo que nos é ideal. Mas e quando Deus entra nesse balaio? Será que também estamos construindo deuses conforme nossas vontades e preferências? Afinal, nessa relação humanidade e Deus, quem é a imagem e semelhança de quem? Hoje nós vamos falar sobre o Deus personalizável, ou meu título favorito é Deus de Lego, que é essa brincadeira gostosa de interpretar a divindade, de montar o Deus conforme as nossas próprias preferências. Vai estar aqui no post, se você quiser ver. O que motivou essa conversa foi um quadrinho do Carlos Ruas. Se você não segue, você está perdendo tempo. Devia seguir já, que é o de Um Sábado Qualquer, que fez uma charge, um quadrinho, onde a pessoa ia ali montando o seu Deus, o braço forte de um lado, o braço manso do outro, os pés que anunciam o evangelho de um lado, mas os pés da guerra que pisa no Satanás do outro. E aí a gente, poxa, seria legal a gente conversar sobre isso, e a gente vai falar sobre essa montagem, né? O único que tinha Lego aqui quando era criança era o Rodrigo, então vou dar a possibilidade dele começar. O Lucas da Deia, não sei, mas o Lucas com certeza só tinha aquele monta-monta quebrado da igreja, de plástico vazado, mas o Rodrigo tinha... Você tinha, Deia? Lego? Tinha Lego. Ah, Ai, então olha aí, só, tá vendo? Então a Olha Deia vai aí. ser a segunda. Obrigado, O Té. Rodrigo tinha Legos originais e vai começar falando por que seria negativo essa brincadeira gostosa de montar Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Nossa, mas que treta, né? Já me joga na aristocracia, que ele joga na burguesia. Pra poder dar um preconceito já na minha fala. Quem tinha Lego. Não, me mas perdoe. agora você... Me perdoe por Tal qual mas eu São doei. Francisco de Assis. Mas eu doei meu Lego. Agora tem pessoas felizes com o meu Lego. Não, mas indo pro... Gostei do título também, Deus de Lego. Muito bom. Ou Deus de monta-monta pro Lucas, né? Nossa. Bom, eu acho que assim, a leitura bíblica, né, em si, ela que faz a nossa fonte inicial, não sei inicial, mas uma das principais fontes da revelação de Deus, né, pra gente, ela é a mãe de todas as heresias, já diziam os teólogos, já dizia o poeta e o teólogo. Então, assim, é muito, muito fácil você construir não só Deus, mas todo um dogma de maneira à la carte, né, de maneira a atender às suas próprias vontades e tudo mais. O grande perigo, na verdade, não é nem a Bíblia, nem o Deus que é revelado na Bíblia, obviamente, mas, assim, o sujeito que lê, né? Porque o sujeito que lê, ele vai trazer isso. Então, naturalmente a gente tem isso, porque a gente faz as nossas leituras, literalmente as leituras, como as leituras visuais, a partir de contextos que são contextos de onde a gente nasceu, como a gente foi criado, o mundo que a gente vive. Então, naturalmente, nós temos um ponto de vista. Outro ditado bom, né, que é todo ponto de vista é vista de um ponto. O nosso ponto de vista, ele vai dizer e vai fazer
análises a partir desse ponto. Então, naturalmente, a gente vai ter isso. Então, o desafio de se ler a Bíblia e de não cometer erros como montar um Deus a nosso bel prazer ou a nossa vontade, do jeito que a gente quer, pegar os pedaços que a gente quer, ou analisar, porque você pode até ser honesto na leitura bíblica e construir a imagem de um Deus que também não é o Deus que se revela. Até porque isso é uma coisa também que na teologia a gente aprende. A gente nunca vai conseguir alcançar, né, a conceituação de Deus. Isso era uma pergunta boa. Porque, assim, existe uma leitura certa? Então, esse é o lance. Primeiro, assim, o que é a leitura certa? Primeiro, respondendo isso. Para mim, a leitura certa é uma leitura honesta com um texto que revela o Deus que a gente serve. Então, a gente é uma leitura honesta, você precisa você precisa mergulhar em estudar. Isso são anos de estudo que a gente vai vendo. E o Deus que vai sendo revelado também na Bíblia é um Deus que propõe uma espiral. Ou seja, cada hora que você vai passando pelo mesmo lugar, você vai aprofundando mais. E você vai sendo exposto a esse Deus. Então, não é necessariamente um Deus que se revela dentro de simplesmente uma leitura. É um Deus que se revela numa experiência relacional. Então, você tem a experiência que é lida na revelação, que é a Bíblia. Você tem a sua própria experiência com Deus. Você tem a experiência comunitária. Tudo isso vai construindo o Deus que você serve. A partir disso, você vai tendo relacionamentos também que vão mostrando que aquilo ali que você tinha construído não é. Então, é como se a gente tivesse sempre uma imagem montada de Deus ao nosso bel prazer e a gente vai desconstruindo e colocando as peças certas no lugar de acordo com a nossa jornada. Então, assim, eu não acho que existe a questão certa aí é a honestidade com aquilo que se está vivendo e lendo sobre ele. O problema é que as pessoas elas tendem a achar que dá para conceituar Deus desse jeito e ele é esse, e a gente usa aquele termo imutável para justificar... a perseguição. Para justificar que, não, se Deus é desse jeito, sempre foi, acabou, vai ser assim para sempre. E isso não é porque a gente nunca consegue alcançar o conceito de Deus. Porque se a gente entender Deus completamente, ele deixa de ser Deus. Eu lembro que há poucos episódios, se você não acompanha o Telescópio, volte aí, tem 151 para você ouvir. São bons episódios. Mas o Lucas falou recentemente em um dos episódios, e num contexto positivo, de que se você perguntasse pro povo que saiu do Egito quem é Deus, Deus é o grande libertador. Muito bom. Se você perguntar para quem... Assim, deu vários contextos em que as pessoas tinham uma experiência relacional com Deus que fazia com que elas achassem que Deus é um grande guerreiro. Não, Deus é um grande perdoador. Deus é um grande libertador. Deus, mas é o mesmo Deus. É o Deus que provê, é o Deus que cura. Né? Tanto é que ele tem muitos nomes na tradição hebraica, né? Tem muitos nomes e você vai ver aí no meio dos judeus que cada nome é dado de acordo com o feito de Deus, né? Então você vai... Então por isso que eu acho que é um caminho infinito de revelação. Você tem as revelações na teologia, né, que a gente classifica, a revelação natural, a revelação da palavra, tudo mais. Por quê? Porque é um Deus que não se cansa de se revelar, né? E porque a gente também não consegue, o ser humano não tem a capacidade de compreender ele completamente. Então a gente vai sempre na história acho que a principal honestidade que a gente tem que ter com o texto bíblico é saber que Deus não cabe ali dentro. E que ao longo de toda a nossa história a gente vai continuar conhecendo Deus, entendeu? Para além daquele texto, entendeu? Mas qual que é o risco, passando a palavra pro Lucas, então? Qual seria o problema dessa... Porque se é natural, se Deus é multiforme, multi-revelação, e nós somos diferentes também, assim como os registros bíblicos, o povo bíblico, a nossa experiência como pessoas que vivem num contexto urbano, por exemplo, em São Paulo, Brasil, é diferente de uma pessoa que vive na mata amazônica. Dentro do mesmo país a gente tem diferentes realidades que podem nos levar a ter uma interpretação desse relacionamento com Deus diferente. Qual que seria a problemática disso, então? Em que momento isso se torna problemático? Pensando assim, em que momento isso se torna problemático, a gente parte do pressuposto evidente de que Deus é um. Deus não tem múltiplas faces, até que sim, mas Deus não é tudo que a gente gostaria que ele fosse. Deus é o que ele é e ponto. E aí, ao longo da história bíblica, a gente vai percebendo Deus se revelando sempre na relação. E a partir da relação, a pessoa que se relaciona com Deus tem uma compreensão sobre ele. Mas essa compreensão nunca é o todo de Deus. Essa compreensão que se dá na relação sempre é a parte de Deus. Tem uma coisa que o Karl Barth fala que eu acho muito legal, que ele diz assim que para compreender Deus, você não pode simplesmente partir da tua experiência, nem simplesmente só da relação, apesar da relação ser imprescindível. Você necessariamente tem que partir da revelação textual bíblica.
E ele dizia isso apesar de ele estar refutando o método científico que estava sendo construído para a leitura bíblica e tipo meio que colocar Deus numa caixinha assim, Deus é isso aqui. Apesar dessa refutação, ele dizia o seguinte, que Deus, o Pai é o Deus revelado, o Cristo, Jesus encarnado, é a forma da revelação e o Espírito é o esclarecimento ou a testificação dessa relação. Então, quem Deus é? Deus é o que ele é e ponto. Ele não é simplesmente o que ele manifesta na relação. Na relação a gente conhece a parte, não o todo. Como a gente conhece o todo? A partir do texto, especialmente a partir da figura de Jesus Cristo, que, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, é a revelação completa e exata de Deus. Então, o texto é essencial para essa compreensão. Mas qual que é o problema, então, de cada povo, em cada momento histórico, em cada contexto e cultura e etc., ter a sua própria compreensão de Deus? Por que isso é problemático? Primeiro, porque a gente parte do pressuposto sempre, o pressuposto evidente também, de que nós somos pessoas más. E a gente precisa se perguntar o seguinte: a quem serve a ideia de Deus que eu gerei? A que propósito serve isso? Quem é que ganha com isso, com a ideia de Deus gerada por mim? Essa pergunta... O que ele me possibilita. O que ele me possibilita? Ele atende da minha ganância e da minha própria... Do meu próprio afeto, necessidade, falta. Pensando individualmente, não estou nem falando de poder, de política, nada disso. Não. Pensando individualmente. Quando, por exemplo, a gente briga muito, né? Os crentes, assim, detestam Freud. Mas quando o Freud fala que Deus é um fruto da imaginação a partir do desamparo humano, o desamparo paterno diante da vida, o desamparo diante da morte, o desamparo diante da contingência, apesar da nossa crítica a isso, de que não, Deus não é uma criação humana, Deus de fato é um ser existente, tem uma questão importante aí, que é a necessidade humana de amparo nos faz construir alguma ideia de Deus. A gente não constrói Deus, mas a ideia que a gente tem de Deus, por vezes, é menos textual e mais experiencial a partir do nosso desamparo. Então, qual é a falta que você tem? Porque se você precisa de consolo, Deus é o consolo. Se você tem, sei lá, uma doença, Deus é a cura. Então, Deus sempre é uma resposta àquilo que você precisa, à sua necessidade. Então, a quem beneficia a minha ideia de Deus? Geralmente a mim mesmo. Geralmente a mim mesmo. Então, primeira coisa é isso. Eu penso que o Deus que eu construo, geralmente, ele atende a minha demanda e aí ele se distancia do Deus bíblico. E aí, agora falando de forma mais estrutural e menos pessoal, mais assim, a quem interessa o domínio da ideia de Deus ou o domínio do discurso de Deus? Interessa a quem quer ter controle das pessoas. Porque se Deus mandou, se Deus disse... Quem diz, diz. Quem diz, diz. Se Deus definiu uma moral, quem é contra essa moral? Se Deus definiu uma forma de existir, quem é contra essa forma de existir? Se não, o inimigo de Deus. Então, a partir... Tem um teólogo que eu gosto, que ele dizia o seguinte... me deu uma religião trinitária, então eu dominarei... Não, mentira. Me deu um monoteísmo, então eu dominarei o mundo. Quem tiver o domínio de Deus, domina o povo. Domina tudo, porque domina a crença. Então, em nome de Deus, eu defino a tua vida. Então, o problema principal é que a partir desse ser pecador, a gente vai fazer uso de Deus de alguma forma. Então, a minha ideia de Deus, ela cuida do meu desamparo. E, de forma macro, a minha ideia de Deus pode servir de dominação do outro. E o desdobramento religioso mais evidente é a idolatria, que não existe nada mais perigoso do que quando você cria um imaginário de Deus, você cria o seu Deus na tua mente. Exemplo bíblico, os discípulos de Jesus seguiam Jesus crentes de que ele era o Messias libertador e tal, que ia encarar o Império Romano. Eles criam nisso. Isso era um desamparo deles. Isso servia a uma questão de desamparo do povo. O povo precisava de Deus agindo, derrubando o Império Romano. Isso está no campo do desamparo. E eles encontram na figura do Messias aquilo que atende o desamparo. É Deus atendendo o desamparo. E essa construção os impede de enxergar quem Jesus era. Então, a partir do desamparo, eles constroem uma ideia de Deus. E eles compram para si a ideia de Deus. E isso os impede de enxergar Deus. Eles enxergam a ideia do que pelo que é. Perfeito. É como se isso gerasse uma cegueira. Deus é uma coisa, mas o meu anseio é outra. Então eu fico com o anseio e deixo Deus de lado. Só que esse meu anseio, esse sujeito que representa o meu anseio, eu chamo ele de Jesus. Eu chamo ele de Trindade.
Eu vou pro culto e eu canto pra ele. E essa, na minha compreensão, é a forma de idolatria mais sofisticada e mais perigosa que tem. Que é quando você usa o nome de Jesus para uma imagem que você construiu que não é Jesus. Porque se alguém pede para você se ajoelhar diante de um bezerro de ouro, é óbvio, né? Tipo, cara, isso aqui é idolatria. Agora, se alguém diz assim, ó, se ajoelhe diante desse Jesus, pô, é Jesus, cara. Mas eu acho que a necessidade, dentro desse cenário que você pintou aí, que é bem legal, a necessidade te faz ter essa falta te faz ter um anseio. Ela pode te levar a encontrar Jesus. Por exemplo, os casos dos discípulos. Eles tinham um anseio e esse anseio, de uma forma ou de outra, pode ter feito eles terem uma impressão inicialmente que atendia a esse anseio, mas que não necessariamente era o Cristo, mas que depois os levou a conhecer. Eu acho que é mais perigoso quando essa imagem que eu crio de Deus não atende a uma necessidade, mas a uma intenção. Pensando assim, quando é uma necessidade, uma coisa negativa, uma falta que eu tenho, eu posso procurar Deus sinceramente e de verdade. Se é uma doença, é a cura. Se é o desemprego, é a provisão, né? Essa necessidade, essa coisa negativa, me leva a procurar Deus genuinamente e talvez a conhecê-lo genuinamente. Agora, a minha intenção, quando eu preciso de um Deus que me dê poder de persuasão. E aí eu uso Deus, eu crio uma narrativa onde Deus me dá autoridade para definir o que você pode ou o que você não pode fazer, por exemplo. Ou para que eu não tô em falta. Na verdade é que eu quero ser milionário. Então eu crio um Deus uma narrativa de Deus, uma imagem de Deus que atende a uma intenção, a uma ganância, a uma vontade. Talvez seja nesse caminho eu não consigo, talvez, né? Quem sou eu? Deus pode fazer do jeito que ele quiser. E talvez a pessoa encontre Deus e se arrependa. Mas eu acho que o risco de idolatria nesse sentido, de uma intenção, de uma positividade, de usar de fato Deus, talvez seja mais perigosa para um caminho em que me leve de fato para algo totalmente deturpado. Mesmo usando o nome de Deus, eu concordo com você. Usar o nome de Deus e de Jesus é a forma de idolatria mais eficiente hoje no Brasil, no nosso contexto, por exemplo. Cria uma igreja, abre uma porta, assim, de igreja e de comunidade, não tem nada. Eu crio uma narrativa em que eu vou montando Deus conforme... Então eu pego, seleciono aquele texto ali, aquele texto é bom. Esse aqui já não é tão bom aqui. Esse aqui, para... pobres de espírito. Não vou usar, não. Esse da agulha aqui tá pesado demais. Eu vou inventar uma forma de... E aí eu vou criando um Deus que eu acho muito mais perigoso, porque nesse sentido também vai usar a necessidade de outras pessoas para manipulá-las, né? Agora sim, ó, mais uma vez, a gente parte do pressuposto do pecado, mas vamos tentar sair um pouco da lógica do pecado. Esse sujeito que quer ser milionário, esse é o fenômeno, é a busca pelo milhão. É isso que a gente enxerga. Agora, o que está por trás da busca pelo milhão? É desamparo também. Por que esse sujeito quer ser milionário? É uma falta. É uma falta. É uma falta de... Ou porque realmente não teve condições, ou é uma questão de ego. Será que ele quer ser muito grandioso? Por que ele quer ser grandioso? Que falta há dentro dele que ele quer mostrar aqui que ele é... Então parte também de uma falta. Agora, onde eu acho que a intenção tá, e eu concordo 100% contigo, Nani, eu acho que a intenção tá quando eu uso Deus de forma a partir do domínio. Aí é isso aí, é perfeito. É quando o sujeito intencionalmente deturpa Deus. Com intenção de manipulação. Com intenção de manipulação e domínio. Não é um erro, é intencional. É intencional, Aí tem o lance do poder, né? A pessoa tá... Que aí você tem a relação com Deus, que não é uma relação mais de devoção, nem uma relação mais de submissão. É uma relação de que você quer ser Deus. Então, você tá já em si mesmado ao ponto de eu quero ser Deus, eu quero ser igual a Deus. E para eu conseguir fazer isso, o que eu falo? Eu falo em nome de Deus, eu uso Deus, mas na verdade sou eu, tô falando de mim. Então você espelha, na verdade, né? Você constrói, o Deus que está construindo você em cima dos outros. Então já não tem mais a ver com o Deus que eu me relaciono. Tem a ver comigo mesmo. Eu sou o próprio Deus. Mas eu digo que é Deus sendo eu, entendeu? É o ego absoluto, né? Que é o ego totalmente exacerbado, tomado, dominante sobre o ser, né? E aí isso faz dele um diabo, né? Que é a oposição, né? O inimigo, né? Então, e eu acho que essa é a diferença entre você construir, talvez de maneira inocente, quando você é criança,
aquela coisa que você tá falando, você imagina Deus de um jeito, que não é o Deus mesmo, mas isso é mais inocente. Porque você pensa em Deus assim, né? O Deus que... por exemplo, a minha filha, quando ela ouviu a Arca de Noé a primeira vez da história, ela achou bonito que Deus salvou o mundo. Na segunda vez ela falou assim, mas e os amigos de Noé? Foi pro saco. Aí eu e a Priscila ficamos olhando pro outro assim, deu ruim, né, mano? Morreu, né? Por que Deus não salvou eles, né? Por que eles eram todos maus? Eles eram todos não mereciam ser salvos? Só Noé merecia ser salvo? Aí tem essas perguntas que você vai desconstruindo também. A ideia é tipo assim, pô, peraí, então calma aí que a Arca de Noé não é uma história tão boa assim pra criança. Os bichinhos, né? Exatamente. Porque você vai conhecendo de uma outra forma. E aí eu acho que esse caminho é um caminho também que é necessário muita cautela pra gente entender. Porque às vezes eu penso que a gente é muito descuidado com a leitura bíblica. Porque a Bíblia, a história bíblica, ela para as pessoas sem maturidade espiritual para compreender essa revelação progressiva divina, né? Ou então para entender os textos, ela vai ferir algumas pessoas na sua fé, o seu conceito de bondade e tudo mais, porque ela vai trazer muitas coisas de muitos contextos diferentes históricos, né? Cheio de textos ali que realmente são indigeridos, não são digestíveis pra gente, elas são realmente intragáveis. E que a gente cresce ouvindo, estudando, quem aprofunda na teologia, é pior, você vai sendo confrontado com coisas e você fala, cara, isso aqui... Mas, por exemplo, você chega num momento que você sabe que isso aqui não abala a tua fé. Eu lembro que uma vez um pastor, que a gente gosta muito aqui, estava falando sobre a crise de fé dele. Que ele teve uma crise de fé muito grave, que ele chegou pro mentor dele e falou assim, eu tô em crise de fé com Deus. Aí disse que o mentor dele virou pra ele e falou assim, que Deus? Qual Deus que você tá em crise? E isso é uma maturidade que já tá no outro nível, tipo, você entender que assim, realmente a gente vai tendo crises com o Deus que a gente constrói, né? E aí, o que a gente vai precisar fazer? Se relacionar mais com ele para entender que esse Deus que a gente construiu não é bem assim, entender mais ele. E as crises de fé com o Deus que a gente tá construindo, e desconstruindo, construindo, a partir da nossa revelação, elas vão provocar isso na gente, vão provocar esse... Que não é o jogar no lixo, né? Acabou, então. Que quando você tá imaturo, você faz isso. Quantas pessoas que foram mergulhar na palavra, na Bíblia, e se decepcionaram com Deus, né? Tem um livro, inclusive, com esse nome, que parte muito desse princípio, né? Decepcionados com Deus. Que é tipo isso, tipo, poxa, eu me frustrei, porque Deus... E abandona. Eu lembro no seminário, quando eu cheguei no seminário, a minha turma era gigantesca, né? Tinha quase 90 alunos. A gente terminou com 25, sendo que 10 apostataram. Então, a média tá baixa. A média porque assim, cara, é isso. Você é confrontado com realidades. A universidade, né? A universidade exatamente. Coisa de louco. Comunistas. E aí acaba que assim, você é confrontado com essas ideias e não necessariamente aquilo tá falando. Eu lembro de conhecer um professor que era ateu e ele era professor da história da história da religião. E ele falava, dava palestras e tal. Eu ouvi uma palestra dele na Metodista uma vez, na Universidade Metodista. E ele falava isso, ele falava, cara, eu não tenho compromisso de fé nenhuma, é só histórico, é só relevante pra mim, a narrativa importa e tal. Mas ele falou que teve um momento que ele entrou e ele descobriu que aquilo ali era uma boa narrativa. Então, eu acho que tratar isso com muito cuidado, né? Com o temor necessário da leitura bíblica é muito... Eu acho que a gente às vezes infantiliza muito também, porque... a partir de conceitos recentes até do nosso ocidentalismo. E isso dá uma esvaziada também no perigo que entendeu? Que a gente está lidando. É que eu acho, assim, ouvindo, assim, trazendo, né, no dia a dia, nós fomos muito orientados a sermos servidos, né? De tipo assim, eu tenho que conseguir, eu tenho que... E toda a narrativa, pelo menos, quando a gente olha da forma como a gente foi educado no cristianismo, é muito assim, você não tem porque você não orou, então você vai construindo um Deus que tem que te dar tudo. E aí esquece do lado de essência de Deus, que é o amor, que são as questões mais de essência do ser humano mesmo, que é a sua transformação como ser humano. Quando se fala dos frutos do Espírito Santo, tudo, aquilo não é o ter, ele é o ser, é a transformação de essência. Então a gente olha para Deus, se Deus deu aquilo para aquela pessoa, ele tem que me dar, se ele deu... E a gente foge um pouco dessa questão de relação, de experimentar a relação. E aí quando você vai tomando um pouco mais de consciência da caminhada cristã, você fala assim, cara,
Eu tava olhando pra Deus de uma forma diferente, como se ele tivesse que me dar tudo, e eu não olhei que ele estava comigo, por exemplo. Eu não olhei a transformação que eu tive como pessoa, porque a gente estava muito nessa visão. Eu pelo menos cresci nesse ambiente, né? Se você tá com isso é porque Deus não te deu, porque você pecou. Só que conforme as coisas foram acontecendo na minha vida, 9 anos, eu comecei a perceber que não era o ter, foi o quanto eu fui me transformando e tendo consciência de fé, né? Então, assim, o quanto eu perdoei mais, o quanto eu fui ensinada a perdoar, independente do que foi acontecendo. Óbvio, a gente não tá sempre legal, né, trazer isso, porque assim, tem casos e casos, né? Tem gente que tá passando por coisas muito pesadas, aí tem outro telescópio sobre isso, que fala também sobre isso. Mas eu acho que é isso, eu acho que o problema tá quando a gente... É que eu não quero muito trazer essa expressão, mas, tipo assim, de uma fé mimada no sentido birrenta, de tipo, se Deus não me deu, Deus não tá comigo, ou Deus não, né, alguma coisa assim. Então, eu acho que talvez a gente tenha que voltar um pouco pra isso, pensar menos na relação de ser servido como a gente acha que tem que ser, e mais do que aquelas experiências estão mostrando de Deus sobre a minha vida, e daquilo que você precisa como vida naquele momento. Acho que cada um tem um processo, cada um passa por uma coisa. Eu acredito muito nisso, né? Que Deus vai nos moldando ali de acordo Lego, mas Ele também vai nos moldando, né? Tipo, é uma coisa... É por isso que eu acho que Deus orienta o povo no Egito a não construir nada. Porque é isso, né? A gente também, outra história que a gente carrega lá do Êxodo, é que quando Moisés desce do Monte Sinai, o povo construiu um ídolo para si. Mas aquele ídolo que tipo, muitas pessoas não falam, era um ídolo referente a Yahvé. Eles construíram o bezerro de ouro, era uma referência a Yahvé. Imagem dele, né? Eles não estavam criando um Deus novo, né? Eles estavam adorando Yahvé, só que eles fizeram uma estátua para isso. E a revolta ali, a ira de Moisés, tudo mais, em relação que acabou de ter um contato místico, sobrenatural com Deus, tava, né? Era que, tipo, Deus não se deixa ser moldado, ser tangenciado, né? Ele não tem limites. Então você não construa, não faça pra você ídolos que me representem, né? Porque de alguma forma essa materialidade torna evidente. Não, isso torna evidente. Uhum. Mas existe uma idolatria imaterial, que é a imagem que eu mesmo construí, exato. E que limita Deus àquilo que eu acho que ele é e afasta quem não concorda de mim do Deus que eu construí. Então, assim, eu acho que a história do bezerro de ouro ela é bem legal como forma ilustrativa, mas a materialidade do bezerro talvez facilite a leitura. Uhum. Mas o risco é essa idolatria de uma coisa que não é material, é de um Deus que eu criei, de uma ideia que eu construí de Deus que não é suficiente a mim. Eu acho que ela é obrigatória a todos. E aí eu vou condenando quem não se molda aquilo que aquele Deus que eu construí. E a partir da lei, como a lei dizia para não fazer isso, nosso anseio de querer tocar em coisas e limitar e transformar Deus, a gente acaba sacralizando coisas também, espaços sagrados, né? Coisas, objetos sagrados, títulos sagrados, livros sagrados, como se a gente tivesse, de alguma forma, também colocando Deus naquelas coisas. Uhum. E aí acaba que começa bibliolatria, né? Templolatria, sacerdociolatria, que a gente acha que o pastor é o único sacerdote, sumo sacerdote. O anjo do Senhor. A gente acaba diolatria, que a gente pega um dia da semana lá e coloca como dia santos. E aí a gente acaba costurando o véu que Jesus rasgou, né? É que a forma que o ser humano tem de materializar, porque entender a fé é algo subjetivo e não é algo palpável que você tá vendo. Então, quando acontece as coisas, nosso lado racional humano precisa ver, sim, né? Tipo assim, eu preciso ver o negócio. É o Tomé que encosta em Jesus. Só que a fé é isso, né? Eu acho que a gente tem que... Nós não fomos ensinados a olhar esse lado mais subjetivo da coisa, é como se não existisse, porque coloca as nossas crenças, tipo, mas isso existe mesmo? Porque não é uma coisa, assim, as experiências que às vezes a gente tem, e aí falando das minhas experiências, tem coisas que eu acho que são muito inexplicáveis, né, que você não consegue materializar aquilo, é uma coisa que você sente em você, no seu corpo, uma coisa assim, é diferente, e eu acho que pra mente humana, assim, putz, se eu vi que a pessoa conseguiu, putz, Deus ajuda, porque você tá vendo, né, algo que
o seu cérebro consegue assimilar mais rápido. Mas aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado. É óbvio que Deus pode dar tudo isso, é óbvio que você pode construir, Ele pode dar capacidade, principalmente, sobretudo, a capacidade para você conseguir. Mas é muito para além disso que nossa mente humana não consegue assimilar, né? E Deus, como Pai amoroso, Ele sabe disso no nosso coração, tanto sabe tão forte isso que Ele se materializou, né? Ele se limitou, né? Ele veio como Jesus. Ele veio como nessa forma, né? De corpórea, para também, talvez isso responda a um pequeno anseio do negócio, não só na missão que ele tinha para fazer, mas também respondendo um anseio de, cadê Deus? E mesmo assim, né, os discípulos questionaram, ele perguntou assim, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou assim, vocês estão comigo esse tempo todo, não viram o Pai? Loucão. Então, Tem uma coisa que você estava falando, Dani, agora do bezerro de ouro, que me veio aqui à mente, que é essa questão desse ser corporizado, né? Deus como ser corporizado ali no bezerro, que o Rodrigo falou ali, era uma imagem do próprio Deus e tal, naquele bezerro. Tem uma coisa que é importante a gente lembrar, que é imagem e corpo, ele não é simplesmente uma imagem em si só, mas toda imagem carrega em si sentido, significado. Corpo tem significado. Eu estava me lembrando aqui, eu acho que foi o Chris Tilling quando ele começa a fazer uma introdução ao corpo, e ele começa a dar alguns exemplos dessa introdução ao corpo, de como o corpo importa. E ele fala do século passado, quando algumas mulheres no Rio de Janeiro, algumas mulheres negras do Rio de Janeiro, começam a fazer uma cirurgia de diminuição do seio, porque o seio muito grande, ele representava de alguma forma a ideia das mulheres escravas que vieram de fora e tal. Então elas começam a fazer uma diminuição do seio para não parecer como escrava. Ou, por exemplo, depois do dia 11 de setembro, se você tem esses trejeitos, tipo eu tenho assim, o nariz grande, mais comprido, barba grande, a dificuldade que você tem de viajar para alguns lugares. Corpo carrega sentido. A imagem carrega sentido. Eu estou dando esses dois exemplos, mas podia dar milhões de outros. Então, quando a gente constrói... A própria construção europeia da imagem de Cristo. Eu ia chegar aí. Então, quando a gente constrói a imagem de Deus, a gente não está falando só da imagem enquanto uma subjetividade sobre Deus, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Mas quando a gente constrói um Deus, um Jesus Cristo europeu, branco, não é simplesmente um Deus que tem um tom de pele. A gente está afirmando uma série de coisas sobre Deus. Quando a gente constrói um Jesus Cristo branco. Você não está simplesmente afirmando que o tom da pele dele é claro. Você está afirmando uma série de outras coisas sobre Deus. Que eu não quero enumerá-las, mas onde eu quero chegar é a imagem. Por isso que Deus ele recusa veementemente, e ele quis inclusive matar todo o povo que saiu do Egito a partir da imagem que o povo fez dele. Porque quando você constrói uma imagem de Deus, você constrói um sentido, um significado sobre Deus. Não é simplesmente uma imagem. E você deturpa profundamente quem ele é a partir da imagem construída. Por isso que um Jesus branco, ou Jesus do The Chosen, ou um Jesus negro, seja lá qual Jesus for, é sempre uma deturpação. Nunca é completamente quem Deus é. É sempre uma deturpação. Mas quem é que define essa imagem? Por que é que deturparam dessa forma? Por que é que chegaram a essa conclusão? Aí é por duas questões, penso eu, né? O primeiro deles é a mais óbvia, que é... Eu não lembro não. Na verdade, ninguém sabe que teólogo falou isso. Que é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e nós retribuímos o favor. Então a primeira coisa é que a gente retribuiu o favor. A gente construiu também um Deus à imagem e semelhança. A gente quem? Os europeus. Então o Jesus branco vem dessa leitura europeia de Deus e tal. Mas tem uma segunda questão também, que é esse ser humano como referência do mundo. A imagem e semelhança de Deus é branca, eurocêntrica. Por isso Deus é branco, eurocêntrico, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, de alguma forma, também tem uma definição de quem é o sujeito a partir de quem é Deus. Então, eu primeiro defino quem é Deus, depois eu defino quem eu sou como um sujeito de Deus. Tudo isso para dizer o seguinte, que essa compreensão de Deus que desdobra em corpo, que desdobra em imagem, seja uma imagem de um bezerro, seja a imagem de um Deus do The Chosen, de um Deus negro ou de um Deus branco, que para nós cristãos que herdamos tudo isso da Europa, dos Estados Unidos, etc., tudo isso carrega um sentido para além da imagem. A crítica não é a imagem, a crítica não é o desenho. A crítica é qual o sentido que está por trás do desenho e da imagem. E a repulsa que Deus tem à construção dessa imagem. E a repulsa que Deus tem à construção da imagem é tamanha que ele considera matar todo o povo que saiu do Egito. A gente tem que considerar isso.
Quem conversa com Deus e clama por Deus diz, não, Deus, seja misericordioso e bondoso e tal, é Moisés. E Moisés, cheio de mansidão, desce e mata 3.000 pessoas. Mas você tava falando, eu tava pensando. O clima deu uma pesada. Não, eu tava pensando, porque mesmo Acabou, ficou ótimo. nós, como imagem e semelhança de Deus, aí eu posso estar viajando, se for heresia demais, vocês me avisam, aí a gente corta. Limitar a nossa existência ao nosso corpo também é limitar quem a gente é. Nos dá uma identidade, conta a nossa história, mas nós não somos o que nós estamos materializados, né? Então, quando eu olho pra você e te defino pelo que você é em corpo, também é errado, também é um pecado, porque você não é o seu corpo. E isso fica bem evidente quando você vê um corpo morto, né? A gente vela o corpo da pessoa morta, mas é evidente que a pessoa morta não é a pessoa. É um corpo que ela ocupava, o que ela tinha, o que ela não é aquilo. Na nossa relação entre pessoas, e é muito louco pensar isso, quem nós somos é diferente. O Hernani que a Deia conhece é diferente do Hernani que o Lucas conhece, é diferente do Hernani que o Rodrigo conhece, que é muito diferente do Hernani que a Luciane conhece, que é muito diferente do Hernani que os meus filhos conhecem. Quem é o Hernani? É o que a Deia conhece, é o que o Lucas conhece, é o que a Lucy conhece. Todos são eu. Mas como as pessoas se relacionam comigo não limita quem eu sou. E nem a Luciane me conhece, talvez seja a pessoa que mais me conhece na vida. O Hernani que ela conhece não é o Hernani real. Porque eu sou todos esses outros. Mesmo uma construção de Hernanes que se passaram também. Que se também, do que eu já fui, do que eu serei. Exato, então assim... Da música do Jorge Vecilo. Se eu limitar o Hernani a quem eu sou, inclusive como corpo, não é verdade, porque o que eu sou é muito maior. Que as pessoas conseguem perceber. Só Deus me conhece plenamente. Talvez até eu não me conheça. Se for uma terapia lá, eu vou perceber coisas em mim que nem eu mesmo conhecia. Então, enquanto imagem e semelhança de Deus, uma forma da gente olhar também é eu não limitar. Pô, o Rodrigo é um cara assim. Mas que Rodrigo? O que ele é pra mim, não o que ele é pra Ana Lu e pras crianças. Pra elas, ela é outra pessoa e conseguir compreender e respeitar isso também. Então, quando eu olho pra pessoa e julgo pelo que ela é, ou pelo que ela faz, ou por que ela fez pra mim, eu tô pecando também porque ela não é aquilo, né? A vida não se define... A vida dela não se define nisso. Né? Numa materialidade nem numa experiência. E não é que eu não conheço o Lucas. É que só que o Lucas que eu conheço é diferente do que a Rafaela conhece. E ambos conhecem. E eu e ela tem que respeitar. Tipo, porque pra ela o Lucas pode ser o cara mais... Pra mim ele é um cara legal. Pra outro, pô, o Lucas nada a ver, um cara chato. E todos... Tem alguma razão, porque todos conhecem a partir de alguma experiência. Esse teu insight é bom porque você também pensa assim, que também a experiência que você teve com ele também não define a pessoa. Exato. Isso é interessante, porque ela faz parte de uma construção relacional também, né? Eu lembrei... Mais que isso, desculpa, só pra não perder, porque eu lembrei agora. O Lewis tem um texto que fala assim, que as amizades são importantes porque quando, Deus me livre, o Zezinho, que fazia parte do telescópio, morre, não é só o Zezinho que morre. Ele é o Lucas que se relacionava com o Zezinho que morre, e a partir disso a minha relação com você perde também. Porque a nossa identidade de grupo, ela é identidade por causa de cada pessoa. Então, assim, se um de nós sai, não é que uma pessoa saiu, todo mundo perdeu, porque aquela pessoa criava um ambiente em que a minha identidade é totalmente influenciada pela presença. Feliz 9 anos, pessoal! Nossa, isso foi muito maneiro isso aí. Então, assim, eu nunca tinha pensado nisso. A gente não perde só um, a gente perde quem os outros eram junto com aquele um. E isso faz com que a gente valorize as outras relações, as outras pessoas, porque essas pessoas vão se moldando e se criando, né? Sendo um corpo de verdade. Entendi porque ele não queria mudar de tema. Ele se preparou. Ele se preparou. Mas, Rodrigo, só a gente que não se preparou. Nós vamos... Ai, droga. Só eu que não me preparei. Outra coisa... Como sempre. Deixa o homem falar. É isso. Ele tá inspirado. Olha que legal, se a gente pensar nesse sentido, a nossa relação com Deus só é completa em comunidade porque ela soma várias diferentes relações com Deus que dão uma ideia mais próxima, não completa, de quem Deus é, porque não está limitada à minha experiência, está limitada à nossa experiência. Há vários relacionamentos que
de alguma forma nos dão dimensão um pouquinho da realidade do que Deus é, porque Deus nunca é solidão. Nunca eu consigo me relacionar completamente com Deus sozinho. Eu preciso de uma comunidade onde diferentes experiências me mostrem diferentes aspectos de Deus, porque Deus também é essa experiência das pessoas. E a partir das experiências comunitárias, nós conhecemos Deus também. Mas, próximo. Parabéns. Tá anotando isso? Anota isso aí, mano. Dá série de mensagens. Antes de você falar, Lúcio, eu tinha uma coisa pra falar que eu fiquei de boca aberta aqui com o Renan e acabei perdendo. Mas assim, eu lembrei quando você tava falando, Nani, de uma canção do Thiago Arraes, que ele diz assim, na sua canção, coisas geniais, assim, que ele fala assim, deixe Deus te mostrar quem você é, né? Ele fala isso. Mas acho que o mais legal que ele fala depois disso é deixe a cruz te mostrar quem você não é. Eu acho isso muito legal. Porque, de fato, a cruz serve para mostrar pra gente que a gente não é o que a gente faz, não é o pecado que a gente carrega, não é essa limitação corpórea. A cruz ela vai fazer a gente transcender para realmente quem a gente é. E Deus vai falar pra gente quem a gente é, porque Deus conhece a gente. Então, eu acho isso, para mim, quando eu ouvi o Nani, eu falei assim, cara, eu lembrei muito, isso faz muito sentido. Que quando a gente é reconciliado, a gente é reconciliado não só com Deus, não só com o outro, mas com a gente mesmo. Então, exatamente. Eu só tenho um ponto, né, do que você falou que eu queria considerar, sim, falar sobre. Você vai claro o que ele falou? Não, essa ideia. Todo mundo chorou aqui de emoção. Não é sobre essa ideia. Essa ideia do Lewis é linda, assim. Tipo, né? Se o Rodrigo vai embora, a reação que eu tenho também se perde. Isso é muito bonito. Mas não é isso. É o lance sobre da pessoa não ser o corpo que ela tem. Eu concordo com isso. Ninguém é o corpo que tem. Mas todo mundo é também o corpo que tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma visão que ela é muito platônica, de que o que de fato eu sou é o meu subjetivo. O que de fato eu sou é minha alma, é o meu espírito e tal. Ou as minhas ideias. E tem gente que vai achar que o que de fato a pessoa é o corpo. Ambos estão errados, né? O ser humano é completo. Ele é o corpo que ele tem e ele é a subjetividade que ele tem. Então esse sujeito completo é o corpo dele. E aí, diante desse sujeito completo, que é o corpo dele, que são suas ideias, suas experiências e tudo mais, eu concordo 100% contigo que, assim, cada pessoa vai ter uma percepção desse sujeito. E dentro do exemplo que você deu, eu conheço o Hernani, o Rodrigo conhece o Hernani, a Dea conhece o Hernani e etc. Mas quem mais conhece o Hernani de nós? Quem mais poderia falar sobre o Hernani com mais clareza e exatidão? A Lu, porque é a pessoa que está mais perto do Hernani. Ela não está estudando o Hernani, ela não está analisando ele, estudando. Por isso que não é o teólogo que mais conhece Deus, né? Não está cientificamente. Porque tem um conhecimento que é o conhecimento assim. Você conhece o Lucas? Conheço, é um rapaz de 1,70, olhos castanhos, cabelo assim, ele pesa tanto. Inclusive ele fez o exame de sangue, o dele está lá, colesterol alto. A personalidade dele é sanguíneo, melancólico. Esse é um conhecimento. Agora tem um conhecimento, você conhece o Lucas? Pô, conheço, tem uma risada alta, é uma experiência, uma é científica, um conhecimento científico, metodológico, etc. O outro é um conhecimento relacional. Então, quem mais se relaciona com o Hernani de perto e pode falar melhor sobre ele é a Lu. E eu penso que com Deus é similar. Esse exemplo, ele serve muito pra gente pensar Deus. Quem é que mais conhece o Senhor? É quem mais o estuda? É quem mais lê teologia sistemática e tal? Não. Quem mais conhece Deus é quem anda com Ele. É quem se relaciona com Ele, é quem anda com Ele, é quem convive com Ele, é quem vai por onde Ele vai, quem ama o que Ele ama, é quem detesta o que Ele detesta. Essa pessoa conhece mais a Deus. Então, qual é o caminho para a gente fugir de tudo isso que a gente estava falando, né? E entender mais de Deus, assim, para além dos nossos anseios? É andar com Deus. E uma coisa que um professor meu falou, e eu achei lindo, assim, me encantou, professor Jorge, ele falou assim que amar a Deus e conhecê-lo é necessariamente amar o que Ele ama. Isso ficou muito forte no meu coração. Aqui é que eu tenho amado. Aqui é que eu dedico a minha vida. Aqui é que eu dedico o meu tempo. Porque para conhecer a Deus e compreendê-lo melhor, eu vou precisar fazer os caminhos que Ele faz, amar quem Ele ama, detestar o que Ele detesta. Então é você mover todo o seu coração e os seus afetos na direção de você se tornar mais parecido com Deus e não o contrário. Porque geralmente a gente está forçando Deus a ser mais parecido com a gente. Mas o caminho que a Bíblia está sugerindo é que a gente vai sendo conformado à imagem de Deus. E na medida em que a gente vai sendo conformado à imagem de Deus, especialmente conformado à imagem de Cristo Jesus, nós vamos entendendo mais também quem Cristo Jesus é. Vai ficando mais evidente. É isso.
Mas contrapõe o que eu digo? Eu acho Só a parte do corpo. Só a parte do corpo. É porque assim tem. Contrapõe. Mas não, talvez eu tenha minimizado demais e você Eu acho que você falou. só entrou num... Eu acho que você aprofundou. Foi legal. Mas foi legal porque até. Mas não me ofendeu, não. Eu te amo mesmo assim. Não, mas sabe o que eu tô dizendo? Isso aqui eu li esses dias. E ele falou uma coisa sobre corpo que eu achei lindo. Ele falou assim: faça o sujeito lá, o fulano de tal, pensar que ele não precisa se ajoelhar para orar. Basta ele ter contrição no coração. Porque cada vez que ele pensa... Cartas do Diabo São Aprendiz. Porque cada vez que ele se comportar dessa forma, ele vai abandonar a prática da oração e da contrição corpórea. Ele vai se esquecer que ele é um corpo. Ele vai se esquecer que ele é um corpo. E ele tá falando o seguinte, que essa expressão corpórea de se ajoelhar diante de Deus molda o seu espírito a se ajoelhar diante de Deus. Isso é lindo. Porque esse sujeito, ele é completo. E aquilo que afeta nosso corpo, afeta o todo. Eu sei que você não pensa que a gente é um espírito, mas é só platônico. Eu tô falando que assim, eu acho que vai mais no caminho de não interpretar a existência como o corpo. Sim. Isso aí, não. Mas assim, eu ainda, por exemplo, eu acredito na ressurreição corpórea. A gente vai em corpo ser ressurreto, vai virar espírito e lá. E esse trecho foi interessante porque eu citei ele numa conversa esses dias, por causa justamente da oração, dessa disciplina, de que o corpo cria uma disciplina para a alma também. E de que a gente cuidar, por isso que eu sou totalmente a favor do cuidado com o corpo. Não, quando você falou assim, o sujeito ele é ainda maior do que o corpo que tem, eu falei, o Hernando é gigantesco. Esse corpo glorioso. O cara ganhou o corpo glorioso na terra. O cara... Receba. Nossa. O Lucas conhece o Hernando, eu não conheço. Você tá achando que você vai ser redimido do seu corpo? Não, tem uma dúvida que Deus vai dar outro corpo. Mas Eu tô contando com isso. um corpo de 1,85, né? Mais saradão e tal. Montar o avatar, né? Mas qual que é o que você falou? Isso é importante, talvez, então, pra gente refletir. É assim, como eu consigo identificar se essa imagem que eu, individualmente, ou que cada um de nós tem de Deus, tá mais próximo de mim ou mais próximo de Deus? Nossa, perfeito isso, cara. Porque, tipo, é legal, a gente precisa, mas nós mesmos, a tentação é nossa, a gente não tá apontando o dedo pra ninguém, não. A gente tá olhando pra gente também. Como que eu consigo identificar, porque a imagem que eu tenho de Deus parte do meu relacionamento com Deus também, do tanto que eu busco isso, mas eu não tô livre, nenhum de nós está, de que, de fato, o Deus com quem eu me relaciono, como eu o percebo, não responde a mim, responde a ele. Que eu tô mais parecido com ele do que ele tá parecido. Mas eu acho que a cura pra essa crise é você justamente saber que Deus não é tudo aquilo que você acha que ele é. Eu sei, mas quais ferramentas? Como é que eu faço? Eu quero uma parte prática. Acho que a primeira coisa é oração. É orar falando assim, ó, Deus, eu quero servir o Deus verdadeiro e não a imagem que eu dele criei, que eu criei de ti, entendeu? Acho que essa oração acho que é o primeiro passo. Posso complementar só quando você fala de oração? Fala. Nesse domingo, né, que eu tava... A pregação do Ed foi justamente nesse sentido. E eu acho que é por isso que tem muito a ver, né? Que essa questão de essência e de relacionamento muito mais do que ter. Que ele trouxe essa questão de... E tocou meu coração, assim. É você voltar àquela base que a gente aprende tudo. Ele falou, você pode orar pedindo para todas as coisas para você conseguir ver, para você... Isso, né? Todo mundo pode orar. A gente tá passando por coisas e tudo mais. Mas aí ele falou assim, mas eu te convido agora você a orar pedindo para que você seja cheio dos frutos do Espírito Santo. Que é a essência, né? Que é a essência, a alegria, a amabilidade, a paciência. E depois eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, é isso, nós somos ensinados a sempre, o que eu vejo isso, é o lado material da coisa, até da gente se cuidar de quem a gente é, em essência a gente não cuida, né, é sempre do corpo, é o que eu tenho e tudo mais, tudo muito material. E aí eu me peguei dessa questão de oração já orando mais nesse sentido, né? Porque eu acho que todo o resto vai ser acrescentado, vai ser transformado se eu tiver mais alegria. E talvez isso me chegue mais ao que Jesus é, ao que Deus é, ao que... Enfim, ao que é esperado, né? Assim... a gente tem muito material aí sobre o Cristo, né? Que é o Deus materializado. Que é o mais próximo de Deus que a gente chegou a ver, né? Nesse sentido. A gente não viu Jesus e tudo mais, mas a gente ouviu suas palavras, a gente tem registrado os seus principais ensinamentos. E isso que a Déia está falando do fruto do Espírito, eu acho que foi junto um pouco daquilo que o Lucas trouxe,
sobre você andar com Deus, né? Quanto mais você anda com Deus, mais você vai desenvolvendo aquilo que Deus quer que você desenvolva. Num relacionamento com uma pessoa, quando a gente se aproxima e admira uma pessoa e caminha junto com ela, a tendência é você começar a se parecer com aquela pessoa. Não poucas vezes as pessoas disseram pra mim que eu me pareço com a Priscila em algumas coisas e a Priscila se parece comigo depois de casado, depois de um tempo. Isso vai acontecendo mesmo, porque naturalmente a gente vai... outras coisas que falam é que, por exemplo, a Priscila já fala, a Priscila, que é a pessoa que mais me conhece hoje, fala isso. Que algumas coisas já na minha mensagem já estão parecidas com o jeito do Fábio. Né, que eu ando muito com o Fábio hoje, eu ando perto dele. Então a tendência da gente se parecer com as pessoas que a gente admira, que a gente ama, que a gente caminha junto é muito grande. Muito grande. Nós somos seres assim, né? Que vão aprendendo e vão imitando as coisas que a gente gosta e acaba isso virando um jeito, né, da pessoa e um jeito de viver, inclusive. Então, andar com Deus, pedir os frutos do Espírito, andar em oração, que é a forma como a gente se comunica com Deus, pedir para Ele sempre me mostrar, quero servir o Deus verdadeiro, não quero criar uma imagem. Eu acho que esse processo de caminhada junto, na prática, vai trazendo você você vai se tornando mais parecido com Deus, com as coisas que Ele quer, porque você vai conhecendo mais a Deus. Então, para mim, esse caminho das disciplinas espirituais, oração, meditação, cuidado com o próprio corpo, é um jeito de você pegar e falar assim, cara, eu tô conhecendo mais a Deus. Você parar para ouvir mais, perceber mais o tempo que você está vivendo. São exercícios espirituais, né? Você está alimentando o espírito, né? E aí você está alimentando o espírito, o fruto do espírito se desenvolve. Você vai conhecendo mais a Deus, né? Você vai aprendendo, tirando algumas coisas, desembaçando a vista em relação a algumas coisas e aprendendo mais. Eu acho que são as questões mais práticas para você se permitir, sendo honesto em que você não conhece a Deus e nunca vai conhecê-lo em sua plenitude, e sendo... Um dia vai, se Deus quiser. Não, aqui não tô falando dessa existência, por enquanto, né? Por enquanto. Mas assim, sabendo que o andar com Ele é uma caminhada de disciplina também, né? No meu processo agora de emagrecimento, de mudança de hábitos, eu vejo muito Deus em muitas coisas, consigo fazer várias analogias, né? Eu tô virando quase o cara da Inodê do momento de emagrecimento. Mas assim, é uma coisa que no processo você vai percebendo como Deus fala também com você nisso, né? Você vai se submetendo o corpo a coisas que você vai encontrando prazer em outras. Na verdade, vai entendendo o que é prazer de fato, não uma ideia de prazer que a gente tinha. E a gente vai percebendo que a gente constrói várias coisas que não são as coisas de fato. Não é só Deus. Não é só Deus que a gente monta o nosso bel prazer. Até o prazer a gente monta do jeito que a gente acha que é. E depois a gente vai descobrindo que não, que o prazer, na verdade, não é desse jeito que se tem prazer mesmo de verdade. O prazer melhor, o bom prazer pro corpo que Deus criou, você desfruta dele melhor de outro jeito. A leitura, o consumo de coisas como música, como cinema, você vai aprendendo a viver. Eu costumo dizer aqui na comunidade, aqui na igreja que eu sirvo, que quando Jesus oferece vida plena pra gente, né, a vida mais que abundante, ele está dizendo assim, vocês estão vivendo uma vida sem entender sem ler o manual do negócio, entendeu? Quando a gente compra um celular, um aparelho eletrônico, a gente quer usar, mas a gente não lê. Então a gente faz o quê? A gente usa ele do jeito que a gente vai aprendendo no caminho, né? Só que aí depois a gente descobre que, mano, ali tinha tantas outras coisas melhores e o jeito de usar melhor que ia melhorar, otimizar aquele aparelho, você ia ter muito mais ferramentas do que se tinha imaginado se você prestasse atenção no manual ou no que o cara que criou está ensinando você a fazer. A mesma coisa é o autor da vida. Deus é o autor da vida. Ele criou a vida. Jesus oferece uma vida mais que abundante. Por quê? Porque ele diz, o jeito que vocês estão vivendo, isso é uma existência. Vocês estão passando como sobreviventes aí. Eu estou oferecendo uma vida salva, uma vida com salvação. Uma vida com salvação é uma vida com cura, com libertação, uma vida livre desse jeito de viver que vocês estão achando que é o melhor jeito. Eu estou te oferecendo um jeito de viver muito melhor. Então, aí você começa a desfrutar e desconstruir coisas que a gente montou também, é um Lego da nossa vida. Então, a nossa vida se torna um Lego também, e que precisa ser desmontado para entender a vida verdadeira. Né? E que a graça do Lego também, assim, fazendo... É isso, tipo assim, você constrói e desconstrói,
porque eu acho que nessa relação a gente também tem que estar aberto a estarmos errados, né? Vamos dizer assim. Acho que isso é uma prática senão também. A gente faz uma coisa muito assim, eu acredito é isso, e é a partir do momento que não é aquilo que a gente imaginou, As frustrações, né? As frustrações são muito... E não é que a gente não pode ter essas frustrações, nós somos humanos, eu acho que ela faz parte, mas eu acho que quando você parte para esse processo, se dando também a oportunidade de falar, putz, isso aqui talvez eu me equivoquei, não era isso que eu tava pensando, a sua relação também com Deus muda, que aí você fala assim, putz, não era aquilo, sabe, eu achava que era aquilo, e tá tudo bem, porque talvez amanhã também muitas coisas que eu construí eu achei que não era, desde que, óbvio, a essência ela tá ali, e eu acho que esse caminho também ele é muito sutil, e muito gente, né? A gente quer tudo muito pra amanhã. Tipo, eu não tô vendo esse resultado, nossa, mas é isso amanhã. E eu acho que é uma coisa muito sutil. A plenitude, ela é sutil, né? A gente pensa muito como plenitude. Nossa, estamos aqui num estado que do nada é coisa. E é uma coisa muito mais sutil, assim, mais gentil, não sei. Pelo menos é a minha percepção. Mas bonito isso, né? Que enquanto você tenta compreender Deus, Deus vai te revelando a você mesmo. E aí você vai se percebendo e passando a compreendê-lo melhor e tal. Eu assim, vou no basicão, cara. Eu acho que é o texto. É claro que o texto bíblico carece de várias ferramentas para interpretá-lo, mas eu penso que a forma mais segura de você compreender o Senhor é a partir daquilo que foi revelado no texto bíblico. E aí você se relacionar com esse Deus que foi revelado no texto. Então primeiro você vai para o texto. Tenta compreender o máximo que o texto te sugere de informação. E aí você vai para a relação, se relacionando com aquilo que você conhece. E aí, como a gente está falando toda vez, né, do C.S. Lewis, eu me lembro muito do exemplo que ele dá, assim, quando você vai para um ambiente, assim, uma praia paradisíaca, você pode até mergulhar, você pode até conhecer o mapa e tal, e saber lá tudo que tem e tudo mais, mas se você nunca tiver mergulhado na água, você não conhece a água, você não conhece aquela praia. Ao mesmo tempo, você pode ir para a praia e ter a experiência da praia, mas se você tivesse o mapa, talvez você conhecesse lugares muito melhores. Então eu penso que a experiência não nega o mapa, e nem o mapa nega a experiência. As duas coisas precisam se complementar. Então, a busca por Deus, do conhecimento dele a partir da revelação que ele escolheu, Deus escolheu se revelar, ou melhor, registrar a sua revelação em texto. Deus escolheu isso. Então, Deus tem um compromisso com o texto e a gente também precisa ter um compromisso com o texto. O segundo, a relação pessoal, da oração, da piedade, da busca do Espírito de Deus. E o terceiro ponto, que é um que a gente falou aqui, e eu acredito muito no que eu vou dizer agora, que é compreender o texto não apenas na nossa leitura individual, mas nossa expressão comunitária. Compreender Deus e o texto na expressão comunitária. Porque a partir das nossas diferenças, quando nós vamos ao texto, nós não apenas compreendemos coisas diferentes, mas nós também perguntamos coisas diferentes. Então, à medida que a gente compreende em conjunto e pergunta em conjunto, eu penso que a gente começa a compreender mais Deus do que um sujeito individualmente falando assim. Essa expressão individual que a gente tem hoje, a gente sempre parte do pressuposto da fé como algo de fora íntimo, né? Algo individual. Mas é extremamente moderno isso, assim. A Bíblia desconhece isso. E o texto sagrado, apesar de ter essas relações pessoais no Antigo Testamento, por exemplo, com Adão, com Caim, com Abraão, com Noé e tudo mais, a partir do momento que Deus forma um povo, a experiência de Deus principal não é com o indivíduo, é com o povo. É com o povo. Então Deus não se revela a um sujeito, Deus se revela a um povo. E a partir do momento que a igreja nasce, Deus não se revela só ao pastor, mas Deus se revela à igreja. E quando existe alguma questão dúbia, Deus ainda escolhe um grupo, uma liderança, um conjunto, mas é sempre conjunto. O indivíduo, ele tá meio fora, assim, dessa sacada pessoal de Deus, assim, sabe? Entendi. Capturei. Não é o indivíduo que chega a essa conclusão, mas é o coletivo. Então, se a gente tiver a humildade de compreender que talvez a minha visão de Deus não seja tão correta assim, talvez a gente consiga se assentar à mesa com outras pessoas e perguntar assim, olha, na minha experiência, na minha leitura, na minha interpretação, foi aqui que eu cheguei. Mas e vocês? Onde vocês chegaram? E talvez assim a gente consiga cada vez mais capturar um pouquinho mais de quem Deus de fato é. Uhum. Tem umas charges assim, né? Que o cara tá olhando uma coisa de um ângulo, fala, é isso. O outro tá olhando de outro ângulo, não, é aquilo. Ponto de vista, né? Eu acho que
Eu acho que esse é o caminho aí. É Bíblia, oração, relacionamento. Porque se a gente limita um aspecto só desses... Tá falido. Uma perna a menos na cadeira. Eu acho que todos eles estão de forma cíclica. Eu não colocaria em ordem, né? Que vem primeiro, vem depois. Mas eu colocaria todos eles de forma cíclica. Eu acho que um complementa o outro, como o Lucas falou, né? De algum jeito. Eu acho que tem uns que vão primeiro pela relação, pela oração, pela experiência, depois eles vão ao texto, às vezes o texto nos leva a isso, e isso vai formando, eu acho que uma coisa te leva a outra, porque tudo tem a ver com Deus, né? Tudo tem a ver com Deus. Eu acho que assim, essa disciplina de se policiar para a consciência de que o Deus que você limita está limitado à sua própria limitação. E é impossível vencer a sua própria limitação. Sempre vai estar relacionado à sua própria experiência. E ter essa sensibilidade te dá a maturidade de talvez ter isso que falta muitas vezes para nós e para todo mundo, de ter essa humilde reverência de não violentar a experiência das outras pessoas. Não desconsiderar a experiência das outras pessoas. De que por mais que você discorde, de você conseguir partir de um lugar não de julgamento, mas de simples discordância. Do mesmo, na mesma intensidade em que a pessoa discorda de você mesmo. Eu posso falar uma coisa aqui que veio no meu coração que eu acho que é importante? Pode, toca o teclado aí. Momento de apelo. Não é. Na verdade, é um ponto que eu acho que a gente precisa bater aqui. O exclusivismo da visão de Deus, esse passo de entender que eu cheguei à conclusão sobre Deus, essa visão de Deus assim, de como eu capturei, essa visão exclusivista sobre Deus. Encerrei o assunto. E essa visão de que a conclusão que eu cheguei sobre Deus é correta porque eu usei um determinado método, isso é muito modernista também, que eu construí um método científico, racionalista, científico entre muitas aspas, racionalista, onde eu consegui interpretar a Bíblia do jeito certo, deixando a minha subjetividade do lado de fora. Então a conclusão que eu cheguei é correta, porque eu deixei a minha subjetividade do lado de fora. Então a teologia latino-americana, ela tem viés, porque ela é latino-americana. A teologia X tem viés, porque ela é teologia X. Mas a minha é pura. Porque eu queria construir método racionalista, tal. É quase como se a minha leitura fosse a única que chega de fato no que Deus quis dizer. Isso é extremamente excludente, isso é arrogante, autoritário. Isso não tem nada a ver com a expressão plural que Deus faz a um povo. Teólogos profissionais. A Bíblia não pertence a vocês, não pertence a nós. A Bíblia é da comunidade de fé. A Bíblia é da igreja, a Bíblia é do povo. Deus escolheu se revelar a partir dali. A gente tem contribuição? É óbvio que tem. A gente estudou, foi lá na língua original, não sei o quê. A gente vai contribuir no diálogo. Mas a Bíblia não pertence aos teólogos profissionais. A Bíblia pertence à comunidade de fé. Então eu só queria pontuar isso também, que eu acho que é importante. Eu acho que completando isso que o Lucas falou, é importante a gente olhar para a Bíblia, inclusive, e ver que ela é um texto totalmente construído por diversas pessoas de contextos e épocas diferentes, né? Alguns escreveram mais, outros menos, mas assim, nosso próprio cânon, né? O próprio texto, ele é um texto plural, né? É um texto muito, muito plural. Então a gente não pode partir desse pressuposto achando que é muita soberba, né? É muita pretensão nossa achar que chegamos lá e olha só, eu tenho aqui a resolução. Se tratando de Deus é até contraditório, né? Como eu falei no início. Se você conseguiu definir Deus e sua teologia, suas coisas certas, você não encontrou Deus, você encontrou você mesmo. Muito bem! Chegamos ao final do Telescópio de aniversário. Agora é o momento de mensagens de aniversário. Vocês querem falar? Pô, a gente melhorou, hein? Se for pegar 9 anos atrás... Apenas melhorem. 9 anos atrás estava... 9 anos atrás... Falando de Justin Bieber. A gente estava falando de... Impeachment, foi impeachment. Né? Eu acho que o primeiro foi Não. Impeachment não, foi sobre a ocupação da Lesp. Ah, sei lá. Aí volta lá no bloqueio YouTube. Do WhatsApp. Bloqueio do WhatsApp. Passamos por muita tribulação. Eu lembro dos da enquete, que é bloqueio do WhatsApp, ocupação da Lesp... Aí tinha, acho que alguma coisa de religião lá. Faltando ocupar a Lesp de novo. Estão ocupando pouco.
Foi Esse é o problema. dia 5 de maio de 2016. Nascia o telescópio e nós chegamos. Eu quero agradecer vocês, principalmente, vocês 3 meus amigos, por esse tempo. Acho que, poxa, o telescópio tem um lugar especial e muito valioso na minha vida, vocês têm, e vem ganhando espaço cada vez mais. Espero que por muitos anos, fique claro, evidente, mas dizer que já tinha um anúncio. Que é muito bom caminhar com vocês. Era hoje, né? Era hoje no bom. final que eu ia Eu já anunciar. tinha preparado todo. Ele tem uma coisa pra falar, André. Mas agora tem uma não coisa mais. importante pra falar. Aí faz todo o discurso aí. Mas o que você ia falar, André? Não, nada. Tipo, Ia falar que eu trouxe paçoca. Ano que vem eu falo. Mas a gente é muito feliz, agradeço também ao Jonathan Tamires e a muita gente que nos ouve, cara. Assim, sempre uma surpresa, agradável surpresa, quando a gente conhece gente nova ou gente antiga, amizade antiga que fala, pô, ouvi vocês e dá um pouco de medo às vezes? Dá. Qual que você ouviu? Você ouviu qual? Porque depende de qual, mas é muito uma legal, personalidade. E é muito bom. Escuta o Novo Testamento do telescópio. O Novo Testamento, velho. Mas é muito bom. E parabéns pra vocês, meus amigos. Parabéns a nós, como grupo. Acho que esse grupo tem um valor que na eternidade talvez a gente consiga compreender tudo que ele fez em nós, principalmente, inicialmente e principalmente, não sei, mas também em várias outras pessoas. Então você que nos ouve também, muito obrigado, parabéns pra você pela persistência e perseverança de continuar nos acompanhando. Vocês querem falar alguma coisa? Uma vez escutei numa pregação que os amigos são uma das maiores expressões de Deus na Terra. Então, obrigada, meus amigos. É isso. Terminei, bem eficiente. Tem a ver com o tema, inclusive, né? Tem a ver com o tema, muito bom. Obrigado, gente. Fico feliz também de estar nessa mesa telescópica aqui, depois de 9 anos juntos, né? Bom que nós nos multiplicamos também, né? Como família. Nós crescemos muito, né? Crescemos muito. Eu falo por mim que eu aprendo muito com essa mesa. Aprendo não só sobre os temas que a gente aborda, os diferentes temas, mas também sobre amizade também. É muito bom podê-lo chamá-lo de amigos. Isso aí. Obrigado, telescópio. Tá. A natureza manifesta. Revela, né? Não, também só tenho a dizer muito obrigado de coração a vocês. Tenho crescido muito também, aprendido muito. E é gostoso ver como a gente começou, quem nós éramos, o que pensávamos, e ver essas transformações acontecendo. Tem sido muito especial, assim, dar continuidade ao caminho com vocês, assim, bem especial mesmo. Para além das conversas, a amizade, né? E isso... Eu acho que o telescópio sempre foi sobre amizade. E hoje, para mim, continua sendo assim... É ainda mais sobre isso. Para mim, já foi em outros momentos sobre outras coisas. Hoje, o telescópio, para mim, é assim, quase 100% sobre amizade. Sobre ter tempo junto. É muito bom. É muito bom. É uma desculpinha que a gente tem para continuar. Para continuar se encontrando. Eu fico feliz. Sempre que a gente se encontra, eu falo assim, olha, eu posso usar o telescópio. Então não acabe com isso. Nenhum deles. Nos sigam nas redes sociais, @canal Telescópio, sigam a Crentaços. Muito obrigado, Crentaços. A gente tem 2 anos como canal de YouTube e 7 como podcast. É verdade, eu ia perguntar isso, que quanto tempo a gente tá como host lá, né? Eu acho que é 7 anos de não bateu ainda, porque eu até cheguei a olhar pra ver se já tinha mais podcast do que live, mas a gente gravava live também até... live era toda semana. Mas a gente já tem muito mais anos como podcast, então obrigado, Jonathan Tamires, Crentaços, por nos dar casa, comida e roupa lavada. Obrigado, Jonathan e Tamires, Crentaços. Super crentes. Meus irmãos super crentes. E a todos vocês super crentes que nos ouvem também, a gente se encontra mês que vem, telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!